a gente observa que um dos efeitos ou resultados, por exemplo, dessa globalização, em vez de ser uma McDonaldização do mundo, ou em vez de ser uma homogeneização do mundo, que a gente vê surgir é justamente guerras, né, que tem como bandeira, por exemplo, identidades étnicas, né? Se a gente observa, por exemplo, a Europa, que pensou estar livre de guerras, a gente vai ver que nesses últimos tempos surgem conflitos interétnicos calcados ou fundamentados justamente nos problemas culturais, né? Então a gente vê uma Espanha dividida com os bascos, a gente vê a Irlanda, a gente vê a Iugoslávia que se fragmenta, quer dizer, isso para não falar aqui na América Latina com os movimentos separatistas, penso em Zapata, penso aqui na Colômbia, como também na África. Então o que a gente vê surgir nesses últimos tempos é uma fragmentação do social. Eu pergunto, né, por ser antropóloga, quer dizer, considera que a cultura pode ser também, pode ser um cárcere, né? Quer dizer, pode ser uma prisão, onde em vez de libertar o homem, ela o amarra. A partir dessa perspectiva, eu pergunto se uma educação centrada meramente numa proposta de diferenciação cultural não seria muito mais um retrocesso no sentido de universalização ou de uma proposta humanista. Obrigada. La question qui est posée est en fonction du mécanisme de la globalisation et d'une certaine résistance culturelle, de culture locale, d'ethnicité particulière par rapport à cette globalisation. E em função de uma certa resistência de culturas locais ou regionais em relação a essa globalização, on arriverait à valoriser un peu trop systématiquement chegaríamos a valorizar um pouco demais sistematicamente des subcultures appartenant à telle ou telle ethnie. Subculturas pertencentes a determinadas etnias. Et dans ces subcultures, les personnes, les sujets seraient emprisonnés. E nessas culturas as pessoas, os sujeitos estariam quase que em prisão. Alors, je n'ai pas la réponse, naturellement, à ces questions. Vocês pensam que eu tenho a resposta? Não tenho. Je vais simplement vous dire moi ce que j'en pense. Eu vou simplesmente tentar colocar para vocês o que eu acho sobre isso. Je pense que lorsque le système d'enseignement est un système pris en charge par l'éducation nationale, avec un système qui dépend de l'État, il est difficile de ne pas imposer d'une manière ou d'une autre un système relativement uniforme à l'ensemble des sujets éducatifs. Quando eu vejo que a educação nacional é sob o comando, a coordenação uma coordenação em nível nacional, um sistema nacional, é difícil pensar que não haja um mínimo de uniformização no trato das culturas diversificadas. Au niveau secondaire, de l'enseignement secondaire, les sociologues de l'éducation, je pense à toute la ligne des sociologues autour de Bourdieu et Passeron, ont nettement montré le système de reproduction des valeurs fondamentales, de la logique interne et de la violence symbolique à travers l'enseignement. Já foi colocada bem claramente uns tempos atrás, através da teoria da reprodução, os sociólogos da linha do Bourdieu e Passeron, que realmente o sistema tem a capacidade de homogeneizar mesmo as cabeças desses jovens. Les chercheurs contemporains remettent un peu cette vision du monde en question. Os pesquisadores mais recentes têm colocado em questão um pouco essa visão. Notamment dans le rapport au savoir. Notadamente com relação à
relação com o saber. Par exemple, mon collègue Bernard Charlot et son équipe ont montré qu'il y avait des stratégies particulières qui ne correspondaient pas tout à fait à la vision de la sociologie de l'éducation de Bourdieu et Pascal. Meu colega, por exemplo, Bernard Charlot, já expôs claramente que há estratégias específicas que tentariam escapar ao predomínio dessa visão. Donc, même dans l'enseignement secondaire, où la violence symbolique, on pourrait dire étatique, de l'enseignement peut jouer à plein, ce n'est pas aussi simple que ça, peut-être pas aussi simple qu'avait pu le considérer à un certain moment l'équipe de Bourdieu et Pascal. E especialmente no caso do ensino médio, já foi colocado que não é tão simples, não é tão simplório a visão que se tinha uns tempos atrás sobre esse processo de reprodução. Não é tão reduzido. J'avais moi-même discuté cette notion parce qu'il se trouve qu'un des deux leaders, c'était mon professeur. C'est avec lui que j'ai fait ma thèse de sociologie, c'est Jean-Claude Passeron. Eu mesmo tive a oportunidade de refletir pouco mais sobre essa questão, porque justamente desses autores dessa teoria da reprodução, o Jean-Claude Passeron, foi orientador da thèse de doutorado dele. Et j'avais discuté dans ces années-là, au début des années 70, j'avais discuté les thèses de la reproduction à partir de la notion d'habitus. E então eu mesmo já tinha colocado em discussão essa teoria no início dos anos 70 a partir do conceito de hábitos. Inspiré par Castoriadis, j'avais introduit la logique dialectique dans l'habitus. Eu tinha introduzido a lógica dialética dentro do conceito de hábitos. Je laisse ça de côté, c'est simplement pour dire que ça se discutait déjà il y a longtemps. Somente para dizer que isso já vem sendo discutido há muito tempo. Mais néanmoins, pour les petits, pour revenir à la question des petits, para voltar à questão dos pequenos, das crianças, en tout cas en France, pelo menos na França, on a longtemps laissé une marge de manœuvre très grande, notamment dans l'éducation maternelle, dans la prime éducation. Sempre foi deixada uma margem muito grande, no caso da escola maternal, da educação de crianças. Les professeurs des écoles qui s'occupent des petits avaient vraiment beaucoup de liberté. Os professores que ensinam nesse nível sempre teve a oportunidade de ter mais liberdade de atuação. Notamment pour tenir compte de la singularité des enfants et de leur créativité particulière. Particularmente para levar em conta a singularidade, as particularidades das crianças nessa faixa etária. Ce qui ne veut pas dire que les enfants n'avaient pas quand même une sorte d'homogénéisation, mais qui ne venait pas de l'école au sens de l'institution scolaire, mais qui pouvait venir de la télévision, c'est-à-dire de l'école en dehors du cadre purement scolaire. O que não significa que não havia também, ao mesmo tempo, uma margem de homogeneização, mas que não necessariamente vinha do meio escolar. Que podia vir tanto da família, do meio social, da televisão, que tem cumprido essa tarefa de homogeneização. Depuis longtemps, les commerciaux ont compris que l'enfant, c'était une source de profit. Há tempos já, a propaganda, a publicidade, através da televisão e outros meios, entendeu que as crianças são objeto de manipulação também. Que ce soit pour les jouets Barbie et compagnie, que ce soit pour les vêtements, para brinquedos, as bonecas Barbie e outros jogos, que ce soit os vestimentos, que ce soit à travers Walt Disney et Disneyland, que seja através da propaganda sobre Walt Disney e Disneyland, on s'appuie sur un certain degré d'émerveillement de l'enfant, mais aussi de désir de reconnaissance et de pouvoir se montrer pour homogénéiser l'enfant du point de vue commercial.
Então, aproveito-se da vontade da criança de ser reconhecido, de se identificar com um certo mundo, para aproveitar e fazer a permanência moderna. Alors, il me semble que si c'est vrai qu'il y a homogénéisation, pour l'instant, c'est plus à l'extérieur de l'école qu'à l'intérieur de l'école. Pour la petite enfance, hein, j'entends. Me parece que para a pequena infância, se há homogeneização, a meu ver, ela ocorre mais fora do meio escolar que dentro da escola. Mais la tendance commence à arriver très fortement en direction de l'école pour homogénéiser les programmes, pour, ne serait-ce qu'en travaillant sur ordinateur, commencer à initier les enfants le plus tôt possible, même chose pour les ordinateurs, pour les langues étrangères, etc. Et on commence à imposer des systèmes qui sont des systèmes valables à la limite pour tous les enfants et à la limite pour toutes les écoles. C'est une tendance qui existe. Eu consigo identificar uma tendência relativamente clara no sentido de ir para a homogeneização, quando a gente vê dentro do meio escolar, inclusive, a partir dos programas de ensino por computador. Ça c'est très important parce que par l'intermédiaire de l'informatique, on peut homogénéiser très très vite. Isso é importante porque através da informática pode-se homogeneizar muito bem. Un exemple, dans mon université. Exemplo na minha universidade. Dans mon département, pendant longtemps, on a pu évaluer les étudiants sans leur donner des notes. No meu departamento, por exemplo, na minha universidade, durante muito tempo era possível avaliar estudantes sem dar notas para eles. Avec l'introduction de l'informatique dans tous les domaines de la vie, on peut dire, les informaticiens ont prétendu, ont imposé en quelque sorte aux pédagogues qu'on ne pouvait pas entrer les évaluations qualitatives que nous mettions aux étudiants. Então, com a entrada do pessoal da informática no meio escolar, universitário, eles se recusaram de colocar, por exemplo, o resultado das avaliações qualitativas em conceitos, e dizer que isso não era possível traduzir isso do ponto de vista da informática. Et on a donc dû mettre des notes chiffrées. E então nós fomos obrigados a colocar notas, inclusive numéricas. Parce que les notes chiffrées permettent de situer, permettent d'entrer dans l'ordinateur, etc. Porque fica mais fácil, então, a informática trabalhar com essa forma de... Dans notre département, on a résisté à ça le plus possible. No meu departamento, nós tentamos resistir o mais que a gente pôde. Mais à un certain moment, on était le seul département à refuser la notation et tous les autres départements de l'université, 25 000 étudiants, acceptaient la notation. Então, chegou um ponto em que nós éramos o único departamento que não aceitava esse tipo de registro das avaliações numéricas. E então significava que 25 mil estudantes seguiam isso e os nossos não. Então ficou difícil não entrar nos campos. Donc, on s'est soumis à la loi du nombre. E então nós nos submetemos à lei dos números. Et dans le cours que je fais à partir et avec Krishnamurti, je suis obligé de noter maintenant ce qui est absurde. E a partir do curso, por exemplo, que eu dou sobre o Krishnamurti, eu sou obrigada a anotar o que eu considero o absurdo.